ok? Além da compreensão, para compreendermos lá na frente o que é direito urbanístico, portanto, o que é meio ambiente urbano, né, e o que é cidade, além de compreensão do que é a cidade, nós temos que entender ou compreender a atividade humana de criar as cidades, de formar as cidades, né, de estruturar as cidades, de pegar o meio ambiente natural, né, e sobre ele, de tal forma, pela sua atividade humana, criar as cidades. Então, como se cria a cidade? O que cria a cidade? Como se chama essa atividade humana de criação das cidades? Isso se chama urbanização, ou seja, a transformação daquilo que originalmente é um meio ambiente natural, até pode ser um meio ambiente rural, e a criação daquilo numa cidade, com todas essas estruturas, né, para que se possibilite esse funcionamento diferenciado à realidade anterior. Então, isso é a urbanização, o processo pelo qual a população urbana cresce em proporção superior à população rural, mas basicamente como se concentra essa população dentro da cidade, com a geração também aí, conforme a crítica colocada pelo professor José Afonso da Silva, de inúmeros problemas sociais, econômicos e políticos. Então, a ideia de urbanização, né, você aí está sendo colocado pela doutrina do professor José Afonso da Silva, com um sentido pejorativo, ruim, como um desenvolvimento das cidades, uma ação humana de criação das cidades, mas que gera vários problemas sociais. E aí, então, o professor, ele nos dá um conceito de urbanificação, né? Ele fala, olha, a urbanização é isso que ocorre, muitas vezes de forma não planejada, com inúmeros problemas sociais, econômicos, políticos, mas quando você tem uma atividade racional, uma atividade cuidadosa, planejada de criação da cidade, você tem a urbanificação. Então, é só um detalhe que eu estou aqui colocando, né? Você pode falar urbanização em sentido amplo, né, sem essa acepção pejorativa aí colocada pelo professor, mas, né, dentro da doutrina do professor José Afonso da Silva, numa obra aí preliminar, ou precursora, melhor dizendo, de direito urbanístico, a ideia de urbanificação, né, ou seja, uma ideia que ele vai, na verdade, não é dele especificamente essa ideia, mas que ele vai pegar emprestado na obra do professor Gaston Bardet, que é um professor francês, né, que publicou esse livro, Problemas do Urbanismo, né, e aí definiu, né, justamente o conceito de urbanificação, ao invés de urbanização, como um processo de intervenção do poder público, né, na correção da urbanização. Tá? Então, aqui, a influência, né, da doutrina do professor José Afonso da Silva, defendendo, portanto, que nós temos que, no direito urbanístico, nos preocupar com a urbanificação, né, de tal forma que os problemas da urbanização possam ser resolvidos. Tá? Então, aí, uma demonstração aí da influência, né, do professor, do urbanista Gaston Bardet, né, da, salvo engano, Universidade de Paris. E aí nós, então, temos, ao lado do conceito de cidade, de urbanização versus urbanificação, temos também aí a necessidade de compreender o próprio conceito de urbanismo, né? O urbanismo. Ou seja, cidade e meio ambiente urbano é uma realidade. A atividade de formulação das cidades é uma atividade que, quando decorrem problemas dela, tradicionalmente chamada de urbanização. Aí, a atividade ordenada, planejada, para que esses problemas não ocorram, é a urbanificação. E agora, então, vamos compreender o que é urbanismo. Urbanismo, conforme a professora de Direito Urbanístico, Daniela Campos Libório de Sarno, no seu livro Elementos de Direito Urbanístico, página 7, é entendida hoje como uma ciência. Então, a ciência técnica, ou mesmo uma arte, que tem por objetivo a organização do espaço urbano, visando ao bem-estar coletivo, realizado por legislação, ou seja, pelas leis,
por planejamento, uma atividade do Estado de planejamento e execução de obras públicas que permitam um desempenho harmônico e progressivo das funções urbanas elementares. E aí, quais são essas funções urbanas elementares? Ela coloca aqui: habitação, trabalho, recreação, circulação nesse espaço urbano. Então, você tem aí a definição do urbanismo como a ciência que se dedica a estudar o quê? Ciência, ela coloca técnica, ciência que é técnica e arte, que tem por objeto de preocupação a urbanificação ou a urbanização, e que visa aí construir, né, entender, compreender a cidade nas suas funções elementares, que é de proporcionar habitação, trabalho, recreação e circulação. Isso nós vamos repetir muitas vezes dentro do direito urbanístico, ok? Aí, então, resumo: técnica, ciência, mesmo arte interdisciplinar, porque envolve, como eu disse, a sociologia urbana, a arquitetura, urbanismo, a engenharia, né, de tráfego, urbanística, sanitária, etc. Então, também é, né, um urbanismo, uma ciência interdisciplinar, da urbanificação, cidade ordenada, para que os efeitos negativos de uma urbanização não ocorram, que envolve o planejamento, execução de obras públicas, aperfeiçoamento da legislação, visando sempre a melhoria da qualidade de vida das pessoas. O urbanismo, enquanto ciência, arte, técnica, se desenvolve a partir do século XIX, principalmente, né, pela influência dos países europeus. E aí as principais atividades, né, dentro dessa ciência, nós temos aí o planejamento, a ordenação do uso do solo, a preservação do meio ambiente natural e cultural, a ordenação da atividade edilícia, né, nós vamos usar muito essa palavra, é a atividade de construir edifícios, por isso que nós falamos atividade edilícia, de edificar, e a ordenação das áreas de interesse especial, ou seja, quais são aquelas áreas que nós não vamos construir, ou quais são aquelas áreas que nós vamos reservar para determinadas finalidades, ok? Então, o urbanismo se preocupa, né, com todas essas atividades, se desenvolve a partir de todas essas atividades. Essas funções da cidade, que a professora Daniela, do campus Libório, realça no seu conceito, que é habitação, trabalho, recreação, lazer e circulação, essas quatro, elas foram retiradas pela professora Daniela Libório de um documento que é a chamada Carta de Atenas. Então, em 1933, né, foram realizados os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, e ali, nesses Congressos Internacionais de 1933, que se consolidou os princípios do urbanismo. E um arquiteto urbanista que foi responsável por isso foi o professor Charles-Édouard Jeanneret-Gris, né? O Jeanneret-Gris, que foi professor na Universidade de Paris, né? E que é conhecido pela alcunha, pelo apelido de Le Corbusier. Então, normalmente você vai ouvir notícias históricas, né, de que o urbanismo e as funções da cidade foram construídas a partir da percepção, da obra, né, dos ensinamentos do arquiteto Le Corbusier. Na verdade, Le Corbusier era apenas aí uma alcunha, um apelido, enfim, aquele nome que ele utilizava, né, mas ele é o Carlos Eduardo Jeanneret-Gris, né, ou Jeanneret-Gris, professor aí de arquitetura e urbanismo lá em Paris, tá? Que vai ser o responsável justamente por definir essas ideias centrais. O que é cidade? O que é meio ambiente urbano? É um meio ambiente produzido pelo homem para atender às suas necessidades elementares, que são habitar, trabalhar, se recrear, né? Ter lazer e circular, né? Ou seja, transitar. Então, essas, né, em todo o plano diretor brasileiro, todo o plano diretor de qualquer país do mundo, né, essas são as funções que serão sempre priorizadas, né? A habitação, o trabalho, né, o lazer, que é aquela atividade que você, o ser humano, vai exercitar quando não está trabalhando, né, e
a circulação, né, das pessoas, o trânsito, a mobilidade das pessoas, etc. Tudo bem? Então, aí nós já entendemos, compreendemos o urbanismo, entendemos a própria cidade. O mais importante, compreendemos quais são as funções da cidade, segundo as lições de Le Corbusier: habitação, trabalho, recreação, lazer e o trânsito, né? A circulação. E aí temos, então, a partir disso, possibilidade de começar a construir uma ideia, um conceito melhor para o direito urbanístico. Então, o direito urbanístico, ele é um conjunto de princípios e regras que regem, que dispõem, que disciplinam, que cuidam da atividade urbanística, ou seja, da atividade de urbanificação, ou seja, da atividade que é, né, realizada, que é estudada a partir do urbanismo. Então, o direito urbanístico, diz professora Daniela Campos Libório de Sarno, ramo do direito público que tem por objeto normas e atos que visam a harmonização das funções do meio ambiente urbano, aí já ressaltadas, na busca pela qualidade de vida da coletividade, ou seja, uma harmonização dessas atividades, né? Habitar, trabalhar, recrear-se, lazer e circular, né? Movimentar-se, né? Transitar por esse meio ambiente urbano, são as preocupações principais também do direito urbanístico, como um ramo do direito público. Ou seja, mais uma vez, um ramo com uma prevalência da atuação estatal. O Estado, o poder público, ele é condutor desse planejamento urbano, urbanístico, inclusive. E aí o professor José Afonso da Silva, mais uma vez, né, nos coloca aqui como conceito: conjunto de normas que tem por objeto organizar os espaços habitáveis de modo a propiciar melhores condições de vida ao homem na comunidade. Bem, a gente não pode dizer que um conceito ele é mais ou menos completo, né? Mas você tem aí, no conceito da professora Daniela Libório, realçada, né, as funções da cidade. E aí, então, para a gente poder chegar a esse ponto, né, de compreender o direito urbanístico, a existência de várias ciências que vão estudar o urbanismo, que vão estudar a urbanificação ou a urbanização, né, esta atividade humana de constituir, de criar, de elaborar, né, de fazer reais as cidades, né, de construir as cidades, é necessário que a gente olhe para o passado, né, e compreendamos, então, como que o ser humano foi, no tempo, né, alterando o meio ambiente natural e criando um meio ambiente artificial cuja, né, excelência se encontra na cidade. Então, nós vamos aí ver que, por exemplo, na Idade Média, é que você pode aí encontrar, basicamente, as bases, né, das cidades, pelo menos como a gente conhece modernamente, por essa figura aí, né, constante desta reprodução, né, desse desenho do burgo, né, as cidades como os burgos, ou seja, o castelo, né, a igreja, né, o castelo fortificado e uma fortificação, né, ao redor do castelo. Aí temos duas fortificações, né, justamente para proteção da cidade com as moradias, né, de tal forma que você tem aí, né, o burgo como uma expressão da Idade Média da cidade. Entretanto, para a compreensão do conceito, né, de direito urbanístico, né, para a compreensão do direito urbanístico, você deve visualizar o seguinte: primeiro, né, a industrialização como atividade do século XIX, que vai dar impulso à reorganização das cidades europeias, com a necessidade de abertura de vias, sistemas sanitários, equipamentos públicos, justamente porque a industrialização ela torna a vida da cidade mais complexa, né? E de tal forma que é necessário que você tenha aí uma série de mecanismos, instrumentos para que essa urbanização ocorra. E ao mesmo tempo que as cidades elas crescem, elas se industrializam, você tem aquele fenômeno da saída das pessoas do campo para as cidades, aqui no caso chamado êxodo rural nas cidades europeias, em que a mão de obra antes do campo, né, que é abundante no campo, ela vai
se reorganizando, ela se transfere do campo para as cidades, para ser a mão de obra nas indústrias, né? De tal forma que você reorganiza as próprias relações de trabalho e o espaço urbano. E aqui nós temos, então, a notícia histórica realçada pela doutrina 1835 na Inglaterra, né? Diversos serviços públicos originalmente prestados por particulares, mas que gradualmente o Estado inglês vai assumindo o controle com o surgimento, portanto, da necessidade de se ter leis urbanísticas. Então, a partir do momento da forte industrialização entre século XVII, XVIII e XIX na Inglaterra, você tem aí a construção mesmo, né, de um próprio conjunto de leis, principalmente para disciplinar os serviços públicos, que vão sendo aí assumidos pelo poder estatal para atendimento às necessidades da população da cidade. Dentro dessa evolução ainda do direito histórico, do direito urbanístico, é importante realçarmos a França, com uma situação semelhante à realidade inglesa. Como vocês sabem, né, a Inglaterra, vamos assim dizer, é a mãe da Revolução Industrial, mas na França também, não fica atrás, você tem também aí toda esse fenômeno da industrialização, do êxodo rural, das pressões sobre as cidades, né? E você tem aí também o próprio desenvolvimento, século XIX, né, início do século XX, final do século XIX, da chamada escola do direito administrativo do serviço público, justamente porque o Estado, então, ele começa justamente para poder ordenar o espaço urbano, ordenar as atividades da cidade, bem ordenar essas funções da cidade, que é de habitação, trabalho, lazer e circulação, começa, então, na França também a se criar, né, a legislação urbanística, a se criar, portanto, um direito urbanístico. A Itália é um pouco mais recente, porque vocês sabem, a Itália, ela durante muito tempo, ela teve muitos conflitos políticos, ela foi tardiamente unificada, inclusive isso que acabou trazendo para o Brasil e muitos outros países, né, o fenômeno da imigração, né, de saída dos cidadãos italianos para outras partes do mundo, de tal forma que, com a unificação ou reunificação tardia da Itália, você tem aí, como exemplos, a Lei 2.359, que logo após, em 1865, a reunificação da Itália vai dispor sobre planejamento e desapropriação pelo Estado de áreas privadas, e em 1942, a Lei 1150, né, que efetivamente vai ser uma primeira lei de caráter urbanístico. Na Alemanha, né, dentro dessa evolução, você tem a Lei de Desapropriação de 1874, a Lei de Reparcelamento em 1902 e a Lei Federal de Ordenação Urbanística, né, que veio justamente para solucionar os problemas da destruição que a Alemanha sofreu após a Segunda Guerra Mundial, que é de 1960, Lei Federal de Ordenação Urbanística, né? Como vocês sabem, a Alemanha, a França, a Itália foram países em que o teatro de operações da guerra ocorreu, e aí toda vez em que há uma guerra em que as cidades, né, acabam sendo teatro de operações de guerra, a destruição ela é inevitável e, portanto, a reconstrução dessas cidades exige um esforço também de estruturação de um direito próprio, de leis próprias, enfim, você tem aí exemplificada a Lei Federal de Ordenação Urbanística na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. E na Espanha, né, somente em 1956, você vai ter a Lei do Solo e Ordenação Urbana, né, que para muitos é chamada de uma certidão de nascimento do direito urbanístico espanhol. Então, nós temos aí, né, os antecedentes históricos dos países europeus, né, das várias, né, leis urbanísticas ou da legislação urbanística, com isso aí realçando, né, efetivamente a existência de um direito próprio do direito urbanístico. Veja só que interessante, Lei do Solo e Ordenação Urbana, 1956, da Espanha, né? E no Brasil, como vocês sabem, será objeto da nossa disciplina aqui, somente em 2001 nós vamos ter a chamada lei, o Estatuto da Cidade, mas
Antes disso, temos várias leis, temos lei de loteamentos, de 1976, você tem várias outras leis, mas efetivamente uma lei geral, né, que seria a nossa certidão de nascimento e a consolidação do nosso direito urbanístico é a lei Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001. Tá? Então, temos aí, né, basicamente, a nossa lei de direito urbanístico.